peço para repetir uma parte das palavras que eu disse quando do aniversário de 90 anos do meu pai. Nós estamos reunidos aqui hoje para homenagear e falar de um homem que aqui em Itapetinga muitos o amam, muitos o admiram, muitos o conhecem de perto. Dificilmente um ou outro pode não gostar dele. É possível, não o compreendeu. Mas esse homem, que todos aqui o amam, quase toda essa cidade, esse homem é Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui hoje para falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. É por causa dele que estamos aqui. É por causa desse homem que foi amado, que é amado, que é compreendido, que é desejado e que é, infelizmente, não amado por alguns. É por causa de Jesus Cristo que estamos aqui. Porque falar do meu pai e falar de Jesus são duas coisas indissociáveis. Falar de Jesus de Nazaré é falar do meu pai. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Caminho que o meu pai trilhou, verdade na qual ele acreditou, e vida, não a que se encerra agora, a que se encerrou ontem, João Luna. Vida eterna, que ele usufrui desde já. Então, caminho, verdade e vida é a realidade que contemplamos aqui hoje. O meu pai trilhou o caminho do Evangelho. O meu pai acreditou na verdade que é Jesus Cristo. E agora o meu pai descansa nos braços do Pai. Não há maior consolo do que essa certeza, essa esperança que se prega nessa igreja. O primeiro hino foi cantado no velório da minha avó, da mãe dele, que faleceu quando ele era adolescente. E ele sempre disse com um orgulho enorme que dentre os 9 membros que assinaram a ata de organização dessa primeira igreja batista de Itapetinga, a mãe dele foi uma das signatárias. E o pai dele, embora não fosse membro à época, sempre teve uma relação muito forte com essa igreja, um apoio pessoal, espiritual, e mais tarde se tornou membro dessa igreja, assim como meu pai. Então, estar aqui hoje num culto fúnebre, louvando a Deus, ouvindo as leituras da Bíblia, do Evangelho, diante de amigos tão queridos, é confessar a nossa fé, a fé que o meu pai teve durante a sua vida. Embora ele só tenha se tornado membro da igreja, já depois de certa maturidade, ele se dizia antigamente interessado. Ele não era propriamente um membro da igreja, ele era um interessado, mas era um interessado de coração profundo, de testemunho profundo. E enfim se tornou membro dessa igreja, a quem ele tanto amou, e que é parte da história da vida dele, da nossa família, dessa cidade.
Um detalhe, se alguém aqui não sabe, eu serei breve, pastor. O meu pai nasceu de gêmeos. Eram 2 irmãos. Um irmão mais velho se chamou Newton. Era um menino forte, saudável. Logo depois desse parto, a minha avó, depois de dar luz a esse menino, isso é 1927, não se sabia se os filhos eram gêmeos. A minha avó entra em trabalho de parto em seguida, e aí ele nasce, raquítico, magrinho e doente. E imediatamente as pessoas viram um menino forte e saudável e um outro filho fraquinho, muito doente. E pensaram, esse fraquinho não vai sobreviver. E, por razões que a gente não conhece, o Newton, o irmão, que era um garoto que tinha tudo para chegar aos 90 anos, faleceu aos 3 anos. E o menino raquítico viveu, o menino raquítico que morreria em meses ou anos, viveu 95 anos, 3 meses e 21 dias. Por desígnio de Deus, desígnios insondáveis de Deus que nós não compreendemos. Da minha parte, da parte dos meus irmãos, os desígnios de Deus foram, como sempre, bons. Som Campos nos deu a vida, mas muito mais do que a vida. As lembranças mais antigas que qualquer um de vocês tem aqui, com certeza serão os atos carinhosos, cuidadosos e gentis de seus pais, mas sobretudo das suas mães, porque a mãe é quem dá a luz, a mãe é quem cuida primeiro do filho. Nós 4 somos o contrário. Aliás, a expressão filhos de som não é filho de som é uma expressão à parte, é quase que uma categoria sociológica. Eu sou filho de som. Ali está o Sérgio. Sérgio é um excelente homem. Alexandre, um grande homem. Adalmar, um grande homem. Eu sou diferente deles, por quê? Eu sou filho de som. Isso é uma outra categoria humana, praticamente. Nós, os filhos de som, não temos a lembrança como vocês têm. As lembranças mais carinhosas e antigas que temos é de meu pai. Era ele que de manhã colocava as 4 escovas de dente emparelhadas pela ordem de idade. Não era metódico. Nelson, Gabriel, Mon e Nancy. E colocava o creme dental em cada escova, para depois secar-se e escovar os dentes. Era quem, antes de dormir, eu e Nelson, com a coberta aqui no pescoço, ele desembrulhava para ver se estávamos de pijama. E tinha de estar de pijama e tinha de orar o Pai Nosso antes de dormir. Doentes, quem nos levava ao pediatra? José Lírio, né? Era José Lírio, o pediatra, era bom. Passava na farmácia, comprava os remédios e, com as mãos trêmulas, meio desajeitado como sempre, pingava gota a gota dos remédios nos horários específicos. Primeiro dia de aula, quem nos levava à escola era Som Campos. Todas as atividades maternais nos foram dadas por ele. Ele não foi um pai, ele foi mãe, ele foi orientador, ele nos corrigiu quando precisou. Eu era meio nerd. A culpa foi Nelson. Nelson me mostrou uma instituição que tem em Tapetinga chamada biblioteca. E eu era um frequentador assíduo da biblioteca. O que ele fazia? Como ele sabia que eu gostava de ir à biblioteca, ele ia até a biblioteca, levava uma caixinha de remédio para me dar remédio na biblioteca. E diga, é muito mais do que um pai.
Eu não tenho palavras para expressar a grandeza do meu pai. Eu não tenho palavras. Mas não só o meu pai, ele foi também um irmão amoroso, um cunhado, um primo, um avô. Só não foi mais perfeito, porque a perfeição nós só alcançaremos no céu. Por isso ele não foi perfeito. Eu acho que Deus deixou esse detalhe para o dia de ontem. Enfim, eu poderia dizer uma porção de outras coisas aqui acerca de meu pai, mas eu não tenho muito o que falar mais. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom ser filho de som. Eu queria dizer a vocês uma coisa: eu não queria ser filho de mais ninguém se eu não fosse filho de som. Tá certo? E sobre o primeiro dia de escolas, já que estamos na primeira igreja batista, me permita só isso. Ele tinha um hábito de às vezes nos tratar como adultos. Então, um evento de 50 anos, acho que era o início do ano letivo de 1972, ele foi me levar para o ginásio Albert Schweitzer. Era o meu primeiro dia de aula no jardim de infância. Ele chega lá, me pega pela mão, me leva à secretaria, e eu sem saber o que estava acontecendo, e havia um senhor lá na mesa de diretor, e ele chegou lá, me levou até esse senhor e disse: esse aqui é o pastor Samuel de Oliveira Santos, pastor da primeira igreja batista de Tapetinga e diretor do ginásio Albert Schweitzer. A famosa batida na perna. Esse era som, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Eu pensei em 1000 palavras para falar, mas não tenho muito o que falar. Além disso, eu só queria terminar dizendo: você disse. Então eu direi. Eu só queria terminar dizendo algo de meu pai, que era uma espécie de bênção que ele dava a todas as pessoas, em todos os lugares onde ele estava. É como ele terminava os encontros dele. É como ele saudava as pessoas ao final de um encontro. Isso ficou muito mais popular na nossa família mais recentemente. E se ele estivesse aqui, antes de ir para a casa do Pai, ele diria a todos vocês: sejam felizes na estrada da vida. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, sou filho de Nelson, neto de seu som. Meu tio terminou falando sobre o lema do meu avô, ser feliz na estrada da vida. E ao longo desses meus 25 anos de idade, eu sempre ouvi meu avô repetindo: seja feliz na estrada da vida. E ao longo do tempo eu sempre me questionei: o que ele quer dizer com ser feliz na estrada da vida? E depois de algumas reflexões, eu entendi que ser feliz na estrada da vida significa que na vida nós não teremos sempre momentos felizes, mas nós temos que sempre que buscar os nossos momentos felizes durante a estrada da nossa vida. E quando ele sempre dizia isso, eu sempre assimilava de que eu tenho que buscar os meus caminhos felizes, eu tenho que buscar os meus momentos felizes. Meu avô, assim como disse meu tio, foi um pai incrível, mas não só isso, foi um avô incrível, foi um segundo pai para mim. Eu morava com meu pai e com ele, e ele foi um avô, um segundo pai e um babá. Meu avô me buscava na escola, minha irmã e eu, no sossego da mamãe, ia todo dia. A aula terminava, ele estava lá na porta do sossego nos esperando. E ele levava a gente para casa de mãozinha dada, com a mochila de carrinho pendurada nas pernas. E eu me lembro de uma situação muito específica que resume bem o que era meu avô.
que era se eu sou avô, se eu sou pai, se eu sou irmão. Certa vez, voltando da escola, ele deu algumas moedinhas pra gente e a gente parou na porta de casa. Enquanto ele abriu o portão de casa, a gente largou as mochilas na porta e corremos para a farmácia Camacan para comprar doce. A gente fazia isso de vez em quando. E Camila e eu fomos correndo para a farmácia, compramos os nossos doces, todos felizes, né? E voltamos para a porta de casa. Mas quando a gente voltou para a porta de casa, as nossas mochilas não estavam mais lá. A gente entrou dentro de casa e perguntou: vô, cadê nossas mochilas? Ele respondeu: não vi não, eu acho que alguém levou. E eu e Camila entramos imediatamente em desespero. Como que levaram? Meu pai vai matar a gente. E a gente entrou em desespero e entrou dentro de casa. E aí, de repente, ele sai do quarto com as duas mochilas de trás da porta do quarto e falou: isso é para vocês nunca mais deixarem as coisas de vocês à toa. Esse era o jeito do meu avô demonstrar o carinho dele, o jeito de ensinar. Meu avô era assim, ele era uma pessoa simples, mas uma pessoa muito carinhosa. Meu avô, se eu passava da hora de comer, ele ia lá perguntar: por que você não foi comer ainda? Vamos comer. Era o meu companheiro de sofá, companheiro de assistir televisão, era o companheiro de conversar. Eu acho que nesses 25 anos, provavelmente eu fui o maior ouvinte, junto com a minha irmã, dos causos do meu avô. Até a boquinha espumava de tanto falar. Os meus amigos que estão ali no fundo iam lá para casa e a gente tinha que esperar meu avô terminar a leitura da tarde para a gente jogar bola na garagem. Tinha que respeitar o momento da leitura, que era sagrado para ele. Então, meu avô era essa pessoa muito especial e eu posso dizer com tranquilidade que é a pessoa que eu mais amei e amo nesse mundo, porque a conexão que eu tenho com ele, eu não consigo sequer explicar. Eu queria somente reservar o finalzinho da minha fala para fazer um agradecimento, mas antes de tudo eu queria também dizer aos filhos do meu avô que vocês honraram o nome do meu avô. Vocês são o espelho dele. Meu avô criou vocês 4 muito bem. E eu tenho orgulho de dizer que vocês são filhos do meu avô, que vocês são meus tios. E que nós somos essa família. Essa família meio torta, mas essa família. Eu queria fazer um agradecimento ao meu pai. Porque meu pai ficou com meu avô. Meu pai cuidou do meu avô. E esses momentos são muito difíceis. Porque você vê seu pai envelhecendo e você vira pai do seu pai. E meu pai estava lá. E queria agradecer também a outras 2 pessoas, que é a Ivete, que não está aqui, e a minha mãe, que foram 2 companheiras do meu avô nesses momentos finais de vida, que cuidaram dele como irmãs, como mães, foram amigas, estiveram até o último dia com ele. Se meu avô estivesse aqui, ele diria uma coisa que ele me dizia volta e meia, quando eu trocava a roupa dele, dava banho nele. Ele diria assim: vocês são muito bons para mim. Obrigado.